hoje é sobre a segunda parte do livro Ilusões Perdidas do Balzac. Já tem vídeo da primeira parte do livro aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informação. Então a segunda parte do livro se chama Um Grande Homem de Província em Paris. E essa segunda parte ela vai da página 181 até a página 549 dessa edição que eu tenho, que é clássicos da coleção da Abril, ok? Então vamos. A primeira parte do Ilusões Perdidas termina quando o David está se despedindo ali do Lucien, que foi para Paris, certo? Então aqui você tem o Lucien. Quando o Lucien chega em Paris com a senhora de Bargeton, meio que eles decidem dormir no mesmo local. Porém, tem um senhor que ele se chama Du Châtelet, não sei se é assim que se pronuncia. Ele chama a senhora de Bargeton de lado e fala o seguinte: e esse senhor chama a senhora de Bargeton de lado e fala o seguinte para ela: esqueça as convenções sociais, porque você não será aceita na sociedade, porque o marido dela ainda está vivo, apesar de eles estarem separados. Isso já causa uma fofoca, né, entre a sociedade. E ela está com um poeta que não tem absolutamente nada em relação à riqueza, e isso vai causar mais fofocas e as pessoas irão se afastar da senhora de Bargeton. Ela será excluída das convenções sociais e não será, na verdade, mais aceita dentro da sociedade parisiense. Ela fica pensando sobre o assunto e decide morar em um outro apartamento e deixa aquele apartamento, que não é assim tão sofisticado, para o Lucien. Nisso, a senhora de Bargeton conversa com o Lucien, explica para ele que isso não será bom, que ambos irão ficar no mesmo patamar e isso não será legal, porque de uma forma ela quer ajudar o Lucien ali em Paris a ser um escritor, a ser um poeta. Só que dessa forma, ela diz até que é uma loucura o que eles pretendem fazer, então seria melhor cada um se separar. Mas acontece que o Lucien ele não vê por esse lado. A senhora de Bargeton tentou explicar para ele como que funcionam as leis da sociedade, ainda mais ali em Paris. Mas na cabeça do Lucien, ela não gostava mais dele e era uma pessoa egoísta que pensava somente. Então ele ficou morando ali naquele apartamento. Ele foi com dinheiro contado, com dinheiro específico, e andando ali pelas ruas de Paris, ele começou a observar mais a paisagem, as coisas, do que especificamente as pessoas. Então ele observou que Paris era uma cidade luxuosa, era uma cidade de muitas lojas, de prédios altos. Depois ele começou a olhar para as pessoas e percebeu que as pessoas em Paris andavam assim muito bem arrumadas. Então ele não tinha roupas adequadas para andar ali todos os dias, que ele era uma pessoa muito diferente, que ele não tinha o padrão de vida daquelas pessoas. E conforme vai tendo desenrolar da história, eles estão lá numa ópera e o Lucien começa a observar a senhora de Bargeton e compará-la com as outras mulheres que estão ali. E ele percebe que ela não é uma mulher tão bonita assim como ele imaginava. E a senhora de Bargeton também começa a observar Lucien e percebe que, apesar de ele ser um homem muito bonito, ele não é um homem de estilo. Ele é um homem que não tem estilo algum. Tanto que tem uma parte no livro que ele fala que ele menciona que a senhora de Bargeton parece uma espinha de peixe. Só para vocês terem uma noção de todo aquele amor, daquela loucura que eles tinham, que eu falei lá na primeira parte. Assim que chega em Paris, as coisas pegam um outro rumo, vão para um outro rumo. E vai tendo mais desenrolar ali na história, e o Lucien, ele começa a ser desprezado pelas pessoas. As pessoas que vão cumprimentar a senhora de Bargeton e etc., começam a menosprezá-lo. Tem um personagem no livro que ele se chama Canalis, acho que é assim que se pronuncia, e eu não sei exatamente qual a posição dele, mas tipo, ele tem uma posição assim muito forte dentro do mundo literário. Eu acho que ele deve ser algum livreiro, alguma coisa nesse sentido, mas ele tem uma grande posição ali. E a senhora de Bargeton apresentou o Lucien para esse cara. Ambos conversaram
e eles decidiram marcar um jantar. E esse jantar seria na casa da senhora de Spardi, acho que assim se pronuncia, ok? Não sei francês. E ok, marcaram esse jantar, ele ia ser na casa dessa senhora, que é muito amiga da... Agora eu não lembro se ela é amiga ou se ela chega a ter ser uma parente da senhora de Bargeton, agora eu não lembro, mas enfim, elas sempre estão juntas. E quando aquele senhor estava conversando com a senhora de Bargeton, para os dois não irem morar juntos, porque isso não seria bom para ela e etc., ele menciona que seria muito fácil para o Lucien se apaixonar por uma outra pessoa. E o que acontece? Chega um determinado momento, eles estão nessa ópera, eu acho que foi nesse mesmo dia que o Lucien recebeu o convite para jantar na casa daquela senhora, junto com aquele livreiro. E eles estão lá e ele começa a olhar para uma outra moça. E nisso a senhora de Bargeton percebeu que o Lucien estava olhando para aquela marquesa e que a marquesa estava correspondendo aos olhares e que rolou alguma coisa ali. Ela percebeu e ali ela também notou o erro que ela cometeu de ter levado o Lucien, que é um rapaz que não tem absolutamente nada, para Paris. Só que assim, no livro você tem muito a visão do Lucien, você não tem muito a visão da senhora de Bargeton, o que ela tá pensando e etc. Não, você só tem o lado do Lucien. Então mais pra frente a gente consegue entender o que realmente estava se passando na cabeça da senhora de Bargeton. Aí ocorreu um momento, e isso eu também não lembro se foi nesse mesmo teatro, enfim, mas teve um momento que todas as pessoas ali da ópera começaram a falar do Lucien, porque, enfim, viram que ele era um rapaz muito bonito, porque ele chamava atenção pela beleza, e quiseram saber quem realmente era esse rapaz. E descobriram que ele era um cara que não tinha nada, que era filho de um boticário. E nesse momento, o Lucien foi reprovado pela sociedade parisiense. Então, ele não fazia parte daquilo. E essa senhora ficou sabendo e foi conversar com a senhora de Bargeton. E ela falou o seguinte: a gente não podemos receber esse cara no dia X lá do jantar, porque ele não faz parte da sociedade. E ainda conversou com ela, falou: como que você traz um rapaz desse, etc. Ou seja, ela já fez com que a senhora de Bargeton já se afastasse dele, e a partir daquele momento ambos não se falam mais. Ela escreve um bilhete falando para ele que a senhora de Spardi está indisposta, que não terá mais o jantar, e enfim, ele é totalmente discriminado, totalmente reprovado de toda a sociedade. Então ele se encontra sozinho. Só que assim, o Lucien, ele começa a refletir sobre toda aquela situação e ele não percebe os erros que ele cometeu. Só que você, como leitor, você também não percebe nesse momento. E que erros são esses? Os erros que ele cometeu com a própria senhora de Bargeton. Tudo dá a entender, quando você está lendo a história, que a culpada é ela. Mas, de uma certa forma, ela estava tentando protegê-lo. Só que isso é uma coisa que você vai entender quando termina a segunda parte do livro. Ali que você vai conseguir entender essa questão. E não quero entrar muito nesse assunto enfim, né? É interessante vocês lerem. Mas fica essa questão no ar no decorrer dessa segunda parte. Porque o Lucien, na verdade, ele tá magoado. Porque ele tá simplesmente sozinho num lugar que ele é reprovado por todos e pela posição que ele quer alcançar, e ele tá sozinho, sem absolutamente nada. E nisso, o Lucien acaba escrevendo uma carta pra Eve e pro David, né? Pra quem não lembra, o David era um amigo dele e a Eve era irmã dele, e ambos se casaram, né? O David e a Eve se casaram. Ele escreve uma carta contando toda a dificuldade que ele está passando, achando que eles irão mandar algum dinheiro pra ele. Acontece que o Lucien, ele é um personagem muito ganancioso. Ele é um personagem que ele quer dinheiro, ele quer fama. Isso é o principal objetivo dele. Ele quer ganhar a vida sendo poeta, sendo escritor, mas pensando no dinheiro e na fama. E nesse momento, ele tem uma biblioteca que ele frequenta, porque ele está revisando um romance que ele está escrevendo. Tá? Ele escreveu um romance, ele está revisando, ele
precisa saber um pouco mais da parte histórica da França e tal. Então ele fica nessa biblioteca e ele conhece um rapaz chamado Etienne, que até caiu minha ficha que era um homem, porque eu tive uma amiga chamada Etienne, uma colega de trabalho. Eu achei então que era uma mulher, mas não, é um homem. E ele também quer ser um escritor e tem o mesmo objetivo do Lucien: ganância, dinheiro, glória, fama. No decorrer da narrativa, o Lucien, ele leva esse manuscrito que ele está escrevendo, esse livro, né, que ele está escrevendo, e leva para um livreiro. O livreiro analisa, pede para ele deixar o livro com ele, mas enfim, eles estão conversando, e o livreiro nesse momento percebe que ele é um pouco ganancioso. E quando o Lucien menciona que ele escreve versos, nesse momento o livreiro fala assim: eu não quero mais o seu livro, porque você é um poeta e eu não quero poeta. Então tem toda uma crítica também aos poetas da época. Enfim, essa parte eu não consegui sacar muito bem, mas tem uma questão de ser poeta naquela época. Aí eu sei que o Lucien conversa, ok, ele ficou com o manuscrito. Passou uns dias, ele gostou do que ele leu e foi até a casa do Lucien. E é muito engraçado, porque assim, conforme ele tá chegando na casa do Lucien, ele vai vendo onde ele mora, que é um lugar muito humilde. Então ele pensava em oferecer determinado valor pro Lucien. Conforme ele vai observando o lugar, ele vai diminuindo cada vez mais o valor. Acho que ele queria oferecer assim 800 francos, eu sei que no final ele ofereceu 400 francos pelo manuscrito. E isso seria do título. E teria também um contrato. Então o Lucien teria que escrever 2 romances por ano durante 6 anos. Esse seria o contrato dele. E ele receberia por isso. E se o primeiro livro esgotasse, né, a primeira tiragem esgotasse naqueles 6 primeiros meses, ele receberia 600 francos. Em vez de 400, 600 francos. E isso para o Lucien seria muito bom, porque analisa, o cara foi sem nada para a França, querendo ser poeta, foi desprezado por todo mundo, ele cometeu erros gravíssimos com a senhora de Bargeton, que na verdade, enfim, vocês precisam ler a história, não vou entrar em detalhes. Isso foi uma sorte, na verdade, para ele. Só que ele não aceitou o valor que o livreiro ofereceu para ele. Ele falou não. E assim, a forma pelo qual o Lucien conversa com ele é uma forma horrível, assim, porque ele fala: eu prefiro queimar meu manuscrito do que receber isso. Exatamente isso que ele fala para o livreiro. O livreiro fala: então sinto muito, um dia você irá se rastejar, né? Ele não falou com essas palavras, mas tipo, você irá se rastejar aos meus pés e você não terá nada. E detalhe, ele olha para ele, antes de fechar a porta do quarto, ele fala: você tem cabeça de poeta. E sai. E aí, nessa biblioteca, ele conheceu um outro rapaz chamado Daniel. Ele acabou mostrando esse manuscrito para ele. Ele gostou bastante, encontrou alguns erros, mas nada absurdo. E assim, esse Daniel dava muitos conselhos para ele. Ele era uma pessoa boa, mas, gente, esses conselhos que ele dava eram páginas e páginas do livro. Sério, páginas e páginas. Chegou o início de outubro, Lúcio ele não tinha mais dinheiro algum. Ele já estava finalizando a revisão desse livro dele, que se chama O Arqueiro de Carlos alguma coisa. Agora esqueci o nome do livro. Acho que era o Arqueiro de Carlos V, alguma coisa assim. E nisso ele conheceu várias outras pessoas, ele tinha outros amigos. Esses amigos ofereceram para ele 200 francos para ele tentar se manter ali durante o tempo, e ele não aceitou. Ele não aceitou. E os amigos acabaram ficando tristes, porque eles sabiam da condição dele. E eles perceberam o quanto o Lúcio era orgulhoso. E isso, na verdade, acho que é aquela coisa, o orgulho ele tem um certo, né? Você chega num certo momento, você não pode ser orgulhoso, você tem que aceitar a ajuda das pessoas. E o Lúcio não aceitou. Só que ele tinha um orgulho, não era um orgulho, era um orgulho assim de ambição, sabe? É diferente. Nisso, ele recebeu uma carta-resposta da irmã, dizendo que eles não tinham dinheiro algum para mandar pro irmão
e ela também estava grávida, então eles estavam numa situação muito, muito, muito difícil. Aí, gente, você chega. Isso tudo que eu falei pra vocês vai da página 181 até a página 290. Depois da página 290, vem a enrolação, porque aí você entra no mundo literário. O Balzac ele começa a descrever como que funcionava naquela época o mundo literário, não só das livrarias, dos editores, né, e etc., mas também do jornal, do mundo jornalístico ali. Então, gente, era uma máfia. Era uma máfia. Então, assim, você entrava para escrever um artigo, você não tinha que dar, você não era assim o artigo que você quisesse, você tinha que escrever o que eles mandavam. E às vezes era coisas assim até pesadas e você tinha que escrever. Então o Lúcio, ele não tinha noção, ele não tinha ideia em que mundo ele estava entrando. Então quando ele começou a andar com essas pessoas, que ele foi conhecendo alguns jornalistas e tal, quando ele começou a perceber tudo isso, aí ele caiu na real e viu em que mundo ele estava se metendo. Então, as pessoas falavam para o Lúcio, olha, os proprietários dos jornais, eles são os empresários, nós somos operários. A gente tem que fazer o que eles mandam. Aí acontece N situações no livro, fica toda essa enrolação, e no meio dessa enrolação, o Lúcio se apaixona por uma atriz chamada Coralie. Eu pronuncio o nome dela dessa forma. Ele acaba se apaixonando por essa garota, e isso foi o fim do Lúcio, gente, o fim. Então, nesse momento, o Lúcio ele acaba escrevendo um artigo. Esse artigo é apresentado por uma determinada pessoa ali. Esse artigo é publicado e o Lúcio ele consegue um emprego no jornal. Só que assim, o jornal é um comércio. Então, ele tem que escrever aquilo que eles mandam. Mas, enfim, ele é contratado e ele acaba até ganhando uma certa fama com esses artigos que ele escreve para esse jornal. E quando ele é contratado por esse jornal, é aí que ele descobre mesmo como que funciona o mundo do jornal e o mundo literário naquela época. Que é, assim, máfia total. E nisso ele tá morando com essa atriz, ele tá ganhando um certo dinheiro, e o que ele faz? Entra em dívidas. Então vai passando o tempo, vai passando, e Lúcio, tudo que ele ganha é dívida, 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 porque ele quer andar bem arrumado, a atriz tem que andar bem arrumado, ele não tinha costume da noite parisiense, nada desse tipo. Então ele começa a frequentar lugares caros, restaurantes caros, e entra numa dívida enorme. A senhora de Spardi, ela é prima da senhora de Bargeton. E chega um momento ali que eles estão, acho que no teatro, enfim, ele se encontra com essa senhora de Spardi e ela começa a conversar com ele, porque ali ele já tem uma fama. E ela fala o seguinte para ele: o senhor não conhece as mulheres, respondeu a senhora de Spardi, interrompendo Lucien. O senhor feriu o coração mais angélico e a alma mais nobre que conheço. E ignora tudo o que Louise, que é a senhora de Bargeton, desejava fazer pelo senhor, e quanta delicadeza empregava em seu plano. Ou seja, a senhora de Bargeton, por mais que ela não quis morar com ele, se afastou dele, ela tinha um plano. Ela tinha um plano e ele não deu margem para esse plano. Na cabeça dela ele já não gostava mais dela, ele já começou a se interessar por outras mulheres, e enfim. Aí ela fala o seguinte: ela teria tido êxito. Fez ela observar o surdo protesto de Lucien. Seu marido morreu como deveria morrer, de uma indigestão. Ele não lhe daria mais cedo ou mais tarde sua liberdade? O senhor acredita que ela desejava ser a senhora Chardon? O título de Condessa de Rubempré valia bem a pena de ser conquistado. O senhor percebe? O amor é uma grande vaidade que se deve combinar, sobretudo no casamento, como todas as outras vaidades. Ou seja, ela tinha acabado de perder o marido, então ela estaria livre, ela poderia casar com quem ela quisesse. E o Lucien acabou fazendo tudo que ele tinha, Acabou fazendo tudo aquilo que ele tinha feito. Nisso, o Lucien continua orgulhoso, não quer nem saber da senhora de Bargeton, ele já está morando com aquela atriz. E acontece que o Lucien começou a frequentar festas e mais festas e começou a esquecer o trabalho dele. Então, ele não estava mais escrevendo como ele deveria. E nisso, a Coralie, que é a atriz,
ela fica doente. Então, a Coralie fica doente, ela não tem mais como trabalhar como atriz, então tudo fica, né, as despesas, etc., fica tudo pro Lucien, e ele não está trabalhando como antes. E nisso, o livro dele, aquele livro do arqueiro de Carlos V, acho que alguma coisa assim, ele foi publicado, mas ele não teve sucesso algum. Então ele teve que penhorar todos os móveis da casa dele, todos os móveis, teve que vender. E acontece que a Coralie acaba falecendo e ele não tem dinheiro nem para enterrá-la. E ela tinha apenas 19 anos, gente, aquela atriz. Ela tinha apenas 19 anos e ela morreu em agosto de 1822. E ali, aí o Lúcio se encontra naquela situação que ele não tem dinheiro para fazer o enterro dela. Então tem uma senhora que cuidava da Coralie, que ficava junto com ela, e ela acaba conseguindo decidir um dinheiro, que eu não vou mencionar de que forma, e o Lúcio acaba ali enterrando a Coralie. E ali, gente, termina a segunda parte do livro. E assim, gente, foi uma leitura prazerosa, mas teve muita enrolação. Acho que ficaram umas 200 páginas só falando desse mundo literário. O Lúcio em volta de são muitos personagens. Eu não consigo mencionar todos os personagens aqui. E tem uns nomes, assim, difíceis. Mas, assim, é um livro que eu estou gostando muito, muito de ler. Ele é assim, né, gente? Você tem que gostar de história, porque o Balzac, ele tá te narrando como que era o mundo do jornal, o mundo literário nessa época. Então ele fica muito tempo falando somente dessa máfia, jornal e o mundo literário, somente disso. Eu tenho aqui a terceira e última parte do livro, ela é bem fininha, eu quero ler agora em dezembro. E aí, gente, eu termino Ilusões Perdidas do Balzac. Então é isso, gente. Eu vou dar 4 estrelinhas para essa segunda parte do livro, porque assim, foi difícil, gente. Foi difícil terminar a leitura dessa segunda parte, porque teve muita enrolação, muita repetição, muita repetição. E tudo isso que eu falei para vocês, isso meio que vai acontecendo um pouquinho antes da página 290, e isso que eu falei é mais lá pro finalzinho. Então, toda aquela questão da máfia é no meio do livro, né, no meio dessa segunda parte. E assim, gente, fôlego, força, porque termina de uma forma bacana, termina de uma forma legal, mas, né, eu tive que ter muito fôlego, muito fôlego. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, tchau!